Boa tarde. Cadê aqui? Não está dando. Boa tarde, senhores deputados. Cumprimento a todos com muitas saudades. Na verdade, há alguns dias que não os vejo. Deputado Chico, deputado Olavinho, como vai Vossa Excelência? Boa tarde a todos. Boa tarde aos funcionários da Casa, aos telespectadores da TV Assembleia. Passo a palavra ao primeiro secretário para a conferência do quórum. 11 deputados presentes, senhor presidente. Havendo o número legal, declaro aberta a sessão e passo a palavra ao segundo secretário para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 7ª sessão ordinária do primeiro período da 4ª legislativa da 18ª legislatura. Presidente Francisco Tenório, primeiro vice-presidente. Aos 6 dias do mês de março do ano de 2018, na cidade de Maceió, capital do estado de Alagoas, às 15 horas, na sala da sessão da Assembleia Legislativa Estadual, estão presentes os senhores deputados Francisco Tenório, ocupando a presidência, Marcelo Vitor, primeira secretaria, Silvino Pessoa, segunda secretaria, Galba Novaes, Lu Holanda, Jairzinho Lira, Bruno Toledo, Carimbão Júnior, Chico Holanda, Dival Gaia Filho, Gilvan Barros Filho, Inácio Loyola, Jó Pereira, Léo Loureiro, Marco Barbosa, Olavo Calheiro, Rodrigo Cunha, Ronaldo Medeiros, Tarcísio Freire. A número regimental. Senhor presidente, declaro aberta a sessão. É lida, discutida e aprovada a ata da sessão ordinária anterior. O expediente consta das seguintes matérias: ofício número 27/2018, de autoria do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, encaminhado o projeto de lei ordinário número 564, criando o cargo de assessor especial de auditoria do âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas e da outras providências. Encaminhada a segunda, a terceira e a 7ª comissão, ofício de número 28/2018, de autoria do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, encaminhado o projeto de lei ordinário de número 565, que cria a carreira de assessor técnico de auditoria no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Encaminhada a segunda, a terceira e a 7ª comissões, ofício de número 29/2018, de autoria do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, encaminhado o projeto de lei ordinário de número 565, dispõe sobre as prerrogativas e a remuneração dos membros do Ministério Público de Contas do Estado de Alagoas. Encaminhada a segunda, a terceira e a 7ª comissões, ofício de número 30/2018, de autoria do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Projeto de lei ordinário número 567/2018, que dispõe sobre a criação, as atribuições e as remuneração dos cargos de assessoria no âmbito do Ministério Público de Contas do Estado de Alagoas e da outras providências. Encaminhada a segunda e a terceira e a 7ª comissão, ofício de número 31/2018, de autoria do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, projeto de lei ordinário de número 568/2018, que dispõe sobre a criação de cargo de análise de controle interno e de diretoria de controle interno e da outras providências. Encaminhada a segunda, a terceira e a 7ª comissão,
ofício de número 32/2018, de autoria do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, encaminhando o projeto de lei ordinária de número 569/2018, que dispõe sobre alteração dos anexos 1, 3 da lei de número 7.471/2013, que trata do subsídio percebidos pelos ocupantes do cargo de direção, chefia de gabinete e chefia da Procuradoria Jurídica do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas e da outras providências. Encaminhada a segunda, a terceira e a sétima comissões, requerimento de número 1668/2018, justificativa de ausência do deputado Ricardo Nezinho no dia 6 e 7/3. Esgotada a matéria do expediente, na hora do expediente ocupa a tribuna o deputado Ronaldo Medeiros. O orador relata a participação na audiência pública de privatização da Eletrobras Distribuição Alagoas e discorre sobre os problemas que estará caso seja privatizada, e faz registro do protesto pelo gigantesco aparato policial mobilizado pelo governo para o ato totalmente desproporcional e intimidatório. Em a parte, o deputado Edival Gaia solidariza-se com o orador. Em a parte, o deputado Bruno Toledo avalia como positivo as privatizações, melhorando os serviços oferecidos. Em a parte, o deputado Galba Novaes assinala a presença da força policial é necessária para garantir a segurança de todos e tece crítica à falta de materialização ações no escopo das sessões públicas realizadas por esta Casa e cita a que debateu a privatização da Chesf e da Eletrobras Distribuição Alagoas. A presidência interpela o deputado Ronaldo Medeiros, solicitando que informe sobre o procedimento do convite para audiência pública da Eletrobras Alagoas. Pela ordem, o deputado Ronaldo Medeiros comunica que foi convidado poucas horas antes do evento, através do WhatsApp. O senhor presidente manifesta a sua indignação, considerando que, sendo esta audiência de grande importância para Alagoas, deve-se e esta Casa ter sido formalmente convidada e tece severas críticas ao processo de privatização encaminhada pelo governo Temer. Pela ordem, o deputado Ronaldo Medeiros comunica que foi anunciado a proposta para a venda da Eletrobras Distribuidora Alagoas, ridícula soma de 52 milhões. Com a palavra do deputado Rodrigo, orador, tece crítica à manobra publicitária do governo estadual na tentativa de lubribriar a opinião pública, buscando fazer passar a entrega de 26 leitos na Santa Mônica, ato forçado pela Justiça como iniciativa governamental, e assinala o caráter precário do pessoal contratado. O orador conclui relatando visita realizada à cidade de Maribondo e Tanque d'Arca e Taquarana, descrevendo os problemas encontrados nas unidades de ensino público, que exigem investimento e pessoal, e da delegacia de Maribondo pela falta de estrutura. Em a parte, o deputado Ronaldo Medeiros relata os investimentos que têm sido realizados na saúde pública pelo governo estadual com recursos próprios. Em a parte, o deputado Bruno Toledo denuncia a existência nos hospitais de Alagoas de um grande número de leitos desativados
e avalia que uma política séria de uma humanização de serviços de saúde deve se informar como será custeado. O serviço das novas unidades escolares construídas encerra a hora do expediente, passa-se a hora do dia. Procedida a verificação de quórum, há números legais para deliberar. São discutidas e aprovadas as seguintes matérias. Projeto de resolução de número 48/16, em segunda discussão, as indicações de número 551, 552, 553, 554, 555, 557 e 560/18. Quanto à discussão da indicação de número 553/18, o deputado Rodrigo Cunha cobrou providência efetiva da Casal para abastecer o bairro da Paciência, em Piaçabuçu. Para discutir, o deputado Bruno Toledo associa-se à fala do deputado Rodrigo Cunha e subscreve verbalmente a iniciativa. Para discutir, o deputado Ronaldo Medeiros relata as providências do governo estadual que construiu um novo ponto de captação e aquisição dos equipamentos necessários, buscando a melhoria do abastecimento d'água de Piaçabuçu. Encerrada a ordem do dia, passa-se as explicações pessoais. Não há oradores em explicações pessoais. O senhor presidente convida os senhores deputados para a sessão ordinária de amanhã. É o que consta em ato, senhor presidente. Em discussão, a ata. Não havendo contestação ou impugnação, considero-a aprovada. Passo a palavra ao primeiro secretário para a leitura das matérias do expediente. Veto parcial número 5/2018, Poder Executivo Estadual, veta parcialmente o projeto de lei número 488/2017, que estima a receita e fixa a despesa do Estado de Alagoas para o exercício financeiro de 2018. Veto parcial número 7/2018, Poder Executivo Estadual interessado, veta parcialmente o projeto de lei número 517/2017, que garante às mulheres vítimas de violência doméstica, do tráfico de pessoas ou de exploração sexual, prioridades nos programas de habitacionais implementados pelo Estado de Alagoas. Veto parcial número 10/2018, veta parcialmente o projeto de lei número 539/2017, que dispõe sobre a criação do Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor de Alagoas, PROCON, e da outras providências. Veto total número 3/2018, interessado Poder Executivo, veta totalmente o projeto de lei número 240/2016, que dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação de informações relativas à promoção ou patrocínio de eventos artísticos. Veto total número 4/2018, interessado Poder Executivo, veta o projeto de lei número 468/2017, que dispõe sobre a obrigatoriedade da prestação de assistência odontológica a pacientes em regime de internação e portadores de doenças. Veto total número 5/2018, veta totalmente o projeto de lei número 219/2016, que dispõe sobre a obrigatoriedade da publicação em sítio eletrônico das listas dos pacientes que aguardam consultas, exames e intervenções cirúrgicas nos estabelecimentos da rede pública do Estado, de saúde do Estado. Projeto de lei ordinária número 563/2018, interessado o deputado Ronaldo Medeiros, considera de utilidade pública a Associação Casa Luz. Indicação número 568/2018, interessada a senhora deputada Jó Pereira, indica a mesa na forma regimental, que seja encaminhado ao excelentíssimo senhor governador do Estado, com cópia para o secretário de Estado da Fazenda, solicitando a implantação do programa estadual para a equalização de passivos tributários das empresas domiciliadas no Estado de Alagoas. Indicação 560
9/2018. Interessado o senhor deputado Severino Pessoa faz apelo ao senhor governador do Estado, solicitando que realize a ampliação da rede de gás natural dos municípios de Igaci, Craíbas e Palmeira dos Índios. Requerimento 1666/2018, interessado o senhor deputado Antônio Albuquerque. Comunica que estará ausente das sessões da sessão ordinária do dia 1º de março de 2018 para resolver assuntos de ordem pessoal. Requerimento 1667/2018, interessado a senhora deputada Jó Pereira, justifica a ausência da sessão do plenário no dia 1 de março de 2018. Requerimento 1669/2018, interessado o senhor deputado Antônio Albuquerque, que requer a mesa na forma regimental, a justificativa da ausência da sessão do dia 6 de 3 de 2018. É o que consta, caro presidente, no expediente de hoje. Por ordem de inscrição, concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Rodrigo Cunha. Senhor presidente Luiz Dantas, senhores deputados, a todos que nos acompanham presencialmente aqui através do auditório, a todos que nos acompanham através da TV Assembleia, em especial a todas as mulheres desse estado de Alagoas. Quero aqui, senhor presidente, usar a tribuna na tarde de hoje para render, de fato, homenagens a essas mulheres guerreiras que fazem o estado de Alagoas ser um estado diferenciado. Acredito que todos nós temos nossos modelos a serem seguidos, particularmente eu tenho o meu modelo de inspiração que veio dentro de casa, tanto pela minha mãe, quanto pela minha irmã, quanto pela minha sogra, quanto pela minha esposa e minha filha. Mas, senhor presidente, eu venho utilizar essa tribuna justamente nessa semana em que em vários momentos já me posicionei com um olhar necessário para as mulheres que são vítimas de violência aqui em nosso estado. Já realizamos uma audiência pública extremamente produtiva, onde podemos perceber uma rede completamente desarticulada, onde percebemos que não existe números reais de atendimentos a essas mulheres. Então, tudo o que acontece, senhores deputados, é algo muito próximos a nós. Não se consegue fazer um diagnóstico se é a mulher de baixa renda, se é a mulher de classe média, se é a mulher de classe alta. Não se consegue saber a idade dessas mulheres, e sim apenas que o fato existe. Então, às vezes é necessário uma novela, é necessário um programa de televisão para conseguir comover a sociedade. Então, existe uma máxima em várias ações que eu resolvo abraçar, que é quando eu paro para refletir que nós devemos abraçar algumas causas por amor, quando muitas vezes essas causas só são abraçadas pela dor, ou seja, somente quem sente é que passa a se interessar por esse assunto. Então, senhor presidente, para se ter uma ideia, no Brasil é registrado um estupro a cada 11 minutos. Isso aí são dados nacionais. A cada 11 minutos acontece um estupro. Essas estimativas variam, mas em geral calcula-se que isso corresponde a apenas 10% do total de casos que realmente acontecem. Isso aqui não sou eu que estou achando, mas sim todos os estudos feitos nesse sentido demonstram que apenas 10% das mulheres que poderiam realizar algum registro levam esse caso à frente. Então, olha só, se a quantidade de mulheres que estão hoje desprotegidas, que nos remete ao Brasil realmente a uma média muito alta, nos remetendo a um período exatamente medieval, em que essas taxas não são toleradas em qualquer país desenvolvido ou em qualquer nação que pense sempre no amor ao próximo. Então, senhor presidente, cerca de 70% dessas vítimas de estupro são crianças e adolescentes. Então, isso se agrava ainda mais. Quem mais comete esses crimes são justamente aquelas pessoas em que se tem um carinho, uma admiração. Acontece principalmente dentro de casa também. Muitas vezes é o próprio familiar. Então, olha só o trauma que é para uma mulher, para uma criança e para uma mulher quando ela é vítima de violência. Primeiro, porque há uma decepção pelo aquele agressor,
que era alguém que era para abraçá-la, para protegê-la. Segundo, porque não é um crime que acontece um dia, como um assalto, pode acontecer, mas é um crime que se repete normalmente, dificilmente acontece uma única vez. E é algo que não fica apenas naquele momento, e sim fica tatuado na alma dessa pessoa. Então é inaceitável que todos nós podemos passar a assumir cargos públicos e não olhar com a visão humana para essas mulheres que são vítimas, não só no nosso estado, mas em todo o nosso país, de violência. Então, os últimos dados também revelam que 13 mulheres morrem todos os dias vítimas de feminicídio, que é justamente um assassinato em função do seu gênero, simplesmente pelo fato de ser mulher, de ser inferior. Eu aqui poderia ir muito longe, mas eu vou me remeter ao que infelizmente foi registrado na semana passada, um caso que aconteceu em Viçosa com a Senira, caso que foi amplamente divulgado. Senira, ela foi vítima do seu próprio, pelo que tudo indica, marido. Ela foi vítima, ela foi retirada da sua vida, ela representa esses números. Então, o que nós devemos visualizar é que se um caso teve repercussão, muitos e muitos outros não têm repercussão. Então, nos remete a pensar, o que é que eu posso fazer como parlamentar? Então, essa é mais uma frase que eu repito. O que é que eu posso fazer como parlamentar, sendo deputado estadual em Alagoas, sabendo que essa é uma realidade? É buscar fortalecer toda essa rede. Uma das nossas principais cobranças aqui tem sido o funcionamento das delegacias que atendem a mulher durante os finais de semana. É algo inaceitável, porque todos nós sabemos, não precisa nem olhar para essas estatísticas, todos nós sabemos que quando mais acontece crimes contra as mulheres é de sexta-feira à noite, sábado e domingo, finais de semana, principalmente porque está diretamente ligado à bebida. Então, durante esses finais de semana, a mulher que é vítima de violência não tem uma delegacia especializada, como determina a própria lei. É algo inaceitável. Além disso, o nosso estado de Alagoas possui apenas 3 delegacias, que passaram a ser 2, especializadas em atendimento à mulher. Uma que funciona aqui no centro e uma outra que funciona no Antares. E a de Arapiraca já nos pode dizer que é uma delegacia especializada. Por quê? Por 2 situações. Primeiro, ela atende a mulher que é agressora, que não é o foco dessa delegacia, como também atende a menores infratores, o que é inaceitável. Além disso, como se não bastasse, pelo menos na última visita que fiz e nas informações que colhi, só está funcionando o dia de terça, quarta e quinta. Então, as mulheres que são vítimas de violência têm que buscar a delegacia central e aí o atendimento, com certeza, não é o mesmo. Eu digo isso relembrando o que falei aqui na segunda-feira, quando fui a Maribondo, que fui na delegacia, onde apenas um policial estava tomando conta de toda a delegacia. Extremamente estressado, eu cheguei ali por volta de umas 3, 4 horas da tarde, já tinha atendido vários outros casos. Uma mulher que chega ali, ela dificilmente vai ter um atendimento de excelência. Já é errado, no meu ponto de vista, e nos estudos que são realizados, não se tem um atendimento humanizado, um atendimento diferenciado para essa mulher que busca uma delegacia para relatar, por exemplo, um estupro que eu comentei aqui, e são muitas. Já é um homem que atende, nada contra preconceito, mas isso, para quem sai de casa violentada, é grave. Não se tem um assistente social, não se tem um psicólogo, fazendo também com que aquele funcionário ele sirva de psicólogo e também de assistente social. Então, isso gera um estresse que muitas vezes pode puxar os relatórios, faz com que os delegados, e as delegadas principalmente, peçam licença, porque não aguentam, são seres humanos. Então, essa situação, senhor presidente, nos remete a olhar o tamanho da nossa responsabilidade, nos remete a imaginar uma mulher que é vítima de um estupro em Água Branca, por exemplo. Como é que ela vai no IML? Em alguns municípios se faz o transporte pela própria delegacia. Então, imagina o que é passar 3, 4 horas com um policial que pode sim estar mal-humorado, que pode sim não ter habilidade de puxar um papo com essa vítima.
passar 3, 4 horas de um lado, de um lado do Estado para o outro. Então, esses dados, senhor presidente, é muito importante ser relembrado no dia de hoje. Então, além de toda essa estrutura precária, é uma situação que me faz cada vez mais usar essa tribuna, mesmo que fique com um discurso repetitivo, mas é um discurso que é necessário. Então, por isso, senhor presidente, hoje pela manhã eu tive a oportunidade de reunir algumas mulheres, ouvindo dessas mulheres reclamações, primeiro, pela discriminação do gênero em si, outros casos, mulheres que são negras, isso é muito mais acentuado, a questão da intolerância religiosa, é um fato também que quem usa uma roupa diferente, que demonstra a sua fé, ela já é discriminada. Então, acredito que todos nós temos nossas experiências, todos nós sabemos que essa é uma realidade do Estado de Alagoas, mas que não é para ser sempre assim. Uma fala me chamou muita atenção na manhã de hoje, foi uma fala, inclusive, da secretária Celiane, a secretária de Assistência Social. E ela estava certa, ela disse: Rodrigo, o dia 8 de março não é o dia para lutarmos pelos direitos das mulheres. Não é isso, isso já passou. Eu acredito que os direitos já existem, nós precisamos exercê-los. Então, as mulheres já têm muitos direitos, deputado João Pereira. Tenho certeza que não é por falta de lei que não acontece essa proteção desse segmento, desse gênero, que não é a minoria, que é a maioria. É sim a falta de exercê-lo na sua plenitude, de execução dessas políticas públicas. Então, ano a ano, os orçamentos destinados para a Secretaria Estadual de Atenção à Mulher e à Cidadania, aos Direitos Humanos, diminui. Pode colocar o melhor expert ali, recursos são necessários. Nós temos aqui alguns exemplos que poderiam estar potencializados, como o caso dos ônibus, que foram cedidos pelo Ministério da Justiça há uma época atrás, que tem que estar rodando esse Estado diariamente. Para o quê? Para ir em busca dessa demanda reprimida. Para o quê? Para educar as famílias e para também tentar diminuir esse índice que é lamentável. Então, ao falar sobre violência contra a mulher, no dia, que acredito eu que estamos no dia anterior ao Dia Mundial, em comemoração ao Dia da Mulher, nos faz olharmos a grande maioria do plenário masculino, mas temos representantes aqui, como a deputada João Pereira, que é também uma ativa defensora dos direitos e que busca justamente exercer essa cidadania através do empoderamento das mulheres. Então, deputado João Pereira, é um prazer ouvir Vossa Excelência. Boa tarde, senhor presidente, colegas deputados, deputado Rodrigo Cunha, agradeço desde já o aparte concedido por Vossa Excelência e ouvindo todas as suas justas reclamações e reivindicações acerca de algumas políticas públicas necessárias para efetivarmos com maior eficiência o combate à violência e ao abuso sexual contra a mulher. Entendo extremamente necessária a ampliação das delegacias especializadas, dos centros de atendimento, mas eu gostaria de pontuar e de acrescentar coisas que, como bem diz aqui o nosso colega deputado Ricardo Nezinho, o que vem primeiro, em primeiro lugar. E eu gostaria aqui, neste dia de hoje, dizer a todos os deputados, inclusive a esta casa, que nós passamos por uma discussão aqui importantíssima para equilibrar a igualdade entre homens e mulheres, que foi a discussão de gênero nas escolas. E quando eu falo isso, deputado Rodrigo Cunha, como bem foi pontuado no discurso de Vossa Excelência, nós somos a minoria, a maioria da população, mas nós somos a minoria nos espaços de decisão, nos espaços de comando, no parlamento. Hoje, assistindo a Globo News, eu pude constatar que o Brasil está em 100º
61º lugar em participação da mulher no parlamento. E isso nada mais é do que fruto da nossa cultura, fruto da educação dos nossos filhos. E nós precisamos, inclusive para combater a violência, não só olhar para a consequência, para a violência em si, mas para a causa dessa violência. Nós precisamos, deputado Inácio Loyola, educar o agressor. Educar o homem para que ele respeite a mulher enquanto ser humano. É o que não está acontecendo. É o que na prática nós não conseguimos enxergar. E isso não acontece só no Brasil, isso não acontece não só na nossa realidade. Nós vivenciamos no mundo de hoje, em 2018, vamos comemorar o Dia Internacional da Mulher amanhã, em um ambiente internacional global, onde as pessoas clamam por justiça social e por igualdade. E a maior desigualdade que impera hoje no mundo é a desigualdade de gênero entre homens e mulheres. Direitos, como bem disse Vossa Excelência, direitos existem. Todas as mulheres têm direito de estar aqui hoje representando a mulher alagoana, ou no parlamento, ou no Congresso Nacional. Mas esses direitos estão muito, mas muito longe de ser acessado por essas mulheres que almejam estar exercendo e representando outras mulheres. E muito longe por diversos fatores, deputado Rodrigo Cunha. E eu gostaria de dizer que o poder público, e quando eu falo poder público, eu estou falando em município, estado e União Federal, tem um papel imprescindível na igualdade desses direitos, que é colocar à disposição da mulher não só uma educação que aborde a questão de gênero, de igualdade e de respeito, mas também colocar à disposição dessa mulher instrumentos necessários para que ela possa deixar a sua casa, o seu lar, em tranquilidade para exercer postos na política, no judiciário, no Ministério Público, no mercado de trabalho. E quando eu falo isso, eu estou falando predominantemente em educação em tempo integral, seja ela da educação infantil até o ensino médio. Nós precisamos discutir o papel da mulher dentro da casa, dentro da família. Nós precisamos discutir o papel do homem, é um novo papel. Nós precisamos dividir as tarefas e essa discussão ela só vai acontecer se inserirmos dentro da grade curricular das nossas escolas, se inserirmos todas essas questões dentro do contexto da educação. Só assim nós vamos alcançar, senão nós vamos ficar sempre dizendo a consequência é a violência, vamos construir delegacias, vamos colocar um aparato à disposição dessas mulheres o tempo inteiro, a vida inteira. Precisamos fazer isso hoje, porque é fruto de um passado não muito distante, mas nós precisamos também, ao mesmo tempo em que cobramos delegacias e estruturas imprescindíveis para a realidade de hoje, nós precisamos construir um mundo melhor para amanhã. E esse mundo melhor requer um equilíbrio maior entre homens e mulheres. Muito obrigada pela parte. Agradeço a deputada João Pereira, como sempre, usando os microfones para contribuir. Concordo exatamente com o que Vossa Excelência disse. E até queria esclarecer um ponto. Talvez eu tenha sido mal interpretado em alguns momentos ao falar sobre a propaganda do governo. Eu não sou contra com que o governo faça publicidade. Mas eu sou contra, deputada Jó. Não foi o que Vossa Excelência falou aqui, tudo bem. Mas eu vou chegar lá construir meu raciocínio. Mas eu sou contra, deputada Jó Pereira, em perceber que durante 3, 4 meses o governo utiliza milhões de reais para divulgar que vai pintar uma parede, que está pintando a parede e que pintou a parede de uma grota, por exemplo. É importantíssimo fazer isso. Mas, para mim, é mais importante trabalhar na cidadania e na formação que Vossa Excelência tratou aqui. Passar a propaganda do governo dizendo, se acontecer um caso de assédio, ligue para o 180. Se está acontecendo isso, perceba os comportamentos da sua filha, se foi alterado para que leve a uma assistência social e verifique se está havendo algum tipo de abuso. Cuidado com o bullying dentro da sala de aula. Então, essa propaganda, um gestor e um político moderno pode ter certeza que é que o povo quer ouvir. Não é
aquela propaganda de que comprou armas, de que está comprando armas, de que fez uma licitação disso. Não é isso. A propaganda deve existir, mas de uma maneira educativa, para que a gente possa empoderar e dar informação a essas pessoas, para que elas mesmas passem a se defender, para que também passem a exigir seus direitos que já existem, como nós estamos falando aqui. Então, fazer com que ele seja exercido, porque como é que eu vou exigir que seja exercido um direito se eu sequer sei que tenho esse direito? Então, a publicidade, eu acho que ela tem deve ter esse condão sempre de ser instrutiva e informativa, ser útil para a sociedade, não ser útil para um governo, mas ser útil para as pessoas. Então, essa sempre a minha maior relevância quando eu remeto esse assunto da publicidade, para que a gente possa ter cidadania sempre vinculada à informação e essas pessoas por si próprias possam se empoderar, se autodefender, buscar os seus direitos. E acredito que somente dessa forma nós conseguiremos ter um mundo mais igualitário. Lógico que não pode esquecer da escola. Na escola é onde nós sabemos que as crianças passam grande parte do dia. Em casa nós temos uma educação doméstica e na escola nós temos uma educação que também levamos para a vida. Tem que ter cuidado com que tipo de informação é passada, mas não se pode deixar de mencionar os direitos básicos de qualquer cidadão alagoano, qualquer cidadão brasileiro. Então, só para resumir, senhor presidente, os últimos números da Central de Atendimento à Mulher, do 180, registram um atendimento a cada 42 segundos. Então, imagina o que é. A cada 42 segundos, só durante esse discurso aqui, milhares de pessoas já devem ter ligado para o número 180. Mas eu repito, de acordo com todos os especialistas da área, apenas 10% das pessoas, das mulheres que são vítimas de violência, registram. Primeiro, pelo medo do agressor que ela vai voltar para casa. Segundo, por medo social também. Terceiro, também por desconfiança naquele ente público, em dar sequência. Então, é um caso que nos remete, como parlamentares, devido à nossa imensa responsabilidade, a pensar em atitudes que possam diminuir esses índices. Uma dessa é o que o deputado Jó trouxe aqui, educar o agressor. Eu confesso que eu não conheço o trabalho de educação ao agressor, realizado aqui em Alagoas. Sei que é uma vertente cada vez mais forte. Da mesma forma, como no trânsito. Quando se perde uma carteira de habilitação, vai fazer o quê? Educar o motorista, para que ele possa ter uma carteira novamente. Então, não apenas retirá-lo de circulação. Então, acredito que é dessa forma que a gente pode contribuir por uma Alagoas mais justa. Então, senhor presidente, agradeço o espaço e também aqui me coloco à disposição para qualquer outra situação. Obrigado. De nada. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Francisco Tenório. Senhor presidente, senhores deputados, deputada Jó Pereira, aqui símbolo dessa semana, e não só da semana, mas de todo o tempo nessa Assembleia, junto com a deputada Thaís Guedes, até porque, senhor presidente, nessa semana se comemora a Semana Internacional da Mulher, amanhã, Dia Internacional da Mulher. Então não podemos apenas parabenizar as mulheres, mas também estimular, incentivar, para que as mulheres avancem cada dia mais na conquista dos seus direitos, principalmente no direito na participação política, que é um reclame hoje das câmaras de vereadores ao Congresso Nacional, a pouca participação feminina. Então devemos estimular esse processo para que a gente tenha um equilíbrio entre a participação de mulheres e homens nos parlamentos, principalmente, e em toda a força política do país. Mas, senhor presidente, eu também quero me referir à questão da segurança pública. E faço uma avaliação, e até disse em uma entrevista que fiz na TV Assembleia, da preocupação que a gente passa no momento com os fatos que vêm ocorrendo no Brasil. No momento em que o presidente Michel Temer decreta uma intervenção ou meia intervenção no Rio de Janeiro, porque atinge apenas a área de segurança pública, eu até vou fazer um parênteses aqui para dizer
que teve um ponto positivo nisso, porque no momento que decretou a intervenção, ele foi obrigado a paralisar suas tentativas fracassadas de reforma, tanto do ponto de vista trabalhista, como do ponto de vista de previdência. Então, naturalmente, ele encontrou a forma de paralisar a reforma, decretando intervenção no Rio de Janeiro. Mas que, no momento em que a presidência da República se volta com toda a sua força, com todo o seu aparato de segurança pública, usando as Forças Armadas, não só o Exército, mas as Forças Armadas, Segurança Nacional, Polícia Federal e as polícias estaduais, o que é que ocorre de imediato? Uma fuga dos bandidos, dos delinquentes do Rio de Janeiro para outros estados. E, naturalmente, boa parte deles já fugiram. Deixa lá, talvez, suas forças auxiliares, mas fogem para outros estados. E a avaliação que eu faço, senhores deputados, é de que nessa fuga eles procuram os estados turísticos, porque se misturam. Vou dar um exemplo aqui no nosso estado. Barra de São Miguel, Maragogi, Francês. Quantos apartamentos, casas tem de aluguel? Quantos hotéis, pousadas tem? E qual é o controle que a segurança pública tem hoje sobre quem entra, quem se hospeda, quem aluga esse estabelecimento? Controle nenhum. Para os senhores terem ideia, se procurarem hoje uma pousada, não só no estado de Alagoas, mas em toda a orla, em todo o Nordeste brasileiro, vocês vão fazer ainda uma ficha de papel, como se não tivesse mais na era do computador. Grande parte das pousadas dos hotéis ainda faz uma ficha de papel e você assina lá e sequer pede sua identidade para conferir, quando na realidade já devia ter entrado na área da internet, da identificação, com maior, vamos dizer assim, capacidade de entender quem é aquela pessoa que está procurando o hotel, a pousada, de onde vem, para onde vai. Então, isso é necessário, urgentemente, que se modernize a rede hoteleira de Alagoas e que o controle de segurança pública faça com que todas as casas de aluguel, principalmente destinadas ao turismo, sejam cadastradas na segurança pública e, obrigatoriamente, seus proprietários, ao alocar essa casa, informar a segurança pública quem locou, para que se tenha o maior controle da área de segurança pública do estado de Alagoas. Vejamos que há 2 ou 3 dias atrás foi explodido um carro forte em Alagoas para se roubar o que tinha. No dia seguinte foi explodido um carro forte no estado de Minas Gerais, na divisa com Goiás. Então veja como o modus operandi idênticos em estados fora do Rio de Janeiro. Já uma demonstração de que a bandidagem está fugindo do Rio de Janeiro, especialmente para outros estados. E até porque eu vi reunião em que os governadores da região próxima ao Rio de Janeiro já estavam se mobilizando a área de segurança pública para evitar que o crime do Rio de Janeiro os criminosos fujam para os estados vizinhos. Então, naturalmente, se eles fogem do Rio de Janeiro, se não tem guarida nos estados vizinhos, eles vão procurar os estados, principalmente os estados nordestinos. Fique esse alerta para que o governador convoque sua área de segurança pública, passe necessariamente a sua preocupação também para que a segurança pública fique atenta a essa possibilidade de nosso estado alojar aqui criminosos oriundos do Rio de Janeiro. Essas observações devem ser levadas a sério, devem ser observadas pela segurança pública e sob a orientação do governador do estado. São essas as observações e muito obrigado a todos. Mas aqui, solicitando a palavra ao deputado Inácio Loyola. Com Vossa Excelência, a palavra, deputado. Deputado Francisco Tenório, Vossa Excelência, em termos de segurança, é o mais gabaritado que nós temos aqui nesta casa, já que foi e continua sendo um delegado extremamente competente. E a sua preocupação
é muito pertinente. Mas eu queria me voltar em relação, deputado Francisco Tenório, em relação a essa questão da intervenção. Os holofotes eram a reforma previdenciária. Com essa intervenção da segurança no Rio de Janeiro, os holofotes se voltam para o governo Temer, exatamente lá no Rio de Janeiro. E no meu entendimento empírico de segurança, nas nossas Forças Armadas, que estão totalmente desarmadas, senhor presidente, deputado Marcelo Vitor, nem comida nos quartéis se tem, tanto do Exército, da Marinha como da Aeronáutica. Eu acho que essa intervenção vai ser um fracasso, um embuste. E a sua preocupação desses bandidos correrem para outras regiões, principalmente aqui para o Nordeste, e em particular estados que têm um potencial turístico, como Alagoas, isso é muito preocupante para nós. Por conta disso, eu quero parabenizar a Vossa Excelência e dizer que o governo do Estado, os empresários da área de turismo devem estar antenados no que diz respeito a todos aqueles que chegam para visitar o estado de Alagoas. A minha região, que é aquela região de Piranhas, eu tenho dito que nesse século foi a região que mais avançou turisticamente nesse Brasil. Existe uma preocupação muito grande lá dos empresários da área de turismo, como existe com certeza uma preocupação por parte do governo do Estado, mas que essa preocupação de Vossa Excelência é um alerta, abre-se um sinal verde para que todos nós estejamos aqui antenados com um problema que pode vir a afetar por demais aqui a questão da segurança no estado de Alagoas. Meus parabéns e muito obrigado. Eu que agradeço, deputado Inácio Loyola, e passo a palavra ao deputado Léo Loureiro. Muito obrigado, deputado Chico Tenório, por essa parte. E queria parabenizá-lo pelo assunto que traz em pauta hoje, porque, analisando aqui, a gente pode contribuir com o processo. Quando Vossa Excelência falou nesse possível sistema, veio logo à mente que todo o comércio brasileiro tem um sistema integrado de proteção de crédito. Se a gente imaginar que existe um sistema de proteção de crédito para saber se o CPF está limpo ou algo parecido, a Segurança Pública de Alagoas, via Ministério da Justiça, ou enfim, pode fazer esse programa para que toda a rede hoteleira do estado de Alagoas tenha um link. Toda vez que ela pegue aquele hóspede, ela vai lá e faz a consulta. O CPF está ok, não é procurado, não. Então, uma situação normal. Vossa Excelência sempre um passo à frente na nossa realidade, um homem que conhece a segurança pública. Então, parabéns mais uma vez. Eu agradeço, deputado Léo Loureiro. E, Léo Loureiro, hoje a biometria é fácil em todo canto. E é a forma mais prática de identificar o indivíduo. Porque se fizer apenas pelo CPF, o bandido ele vai com um CPF falso. Ele vai utilizar nome de terceiro. Mas se você fizer a identificação biométrica, ele não tem outra alternativa. Então, é estimular, é determinar até que as pousadas, os hotéis, tal, rapidamente se adequem à biometria para que a gente tenha um maior controle dessa possibilidade de ter bandidos criminosos vindos ao estado de Alagoas. E queria, deputado Inácio Loyola, dizer que essa intervenção do Rio de Janeiro pode até não surtir efeito do ponto de vista, vamos dizer assim, esperado na área de segurança pública, mas tenho certeza que algum efeito surtirá. E do ponto de vista político, já surtiu o efeito de suspender a reforma da Previdência. Agora, quero até dizer que o presidente Michel Temer, com a insistência dele em fazer a reforma, quando não tinha forças políticas para isso, pelo menos ele conseguiu uma coisa. Ele conseguiu obrigar que qualquer que seja o candidato a presidente da República já vá preparado
de que ele tem que discutir reforma da Previdência. Nós temos eleições esse ano e conseguiu botar no tema, esse tema a ser discutido nas eleições presidenciais, um dos temas com certeza é a reforma da Previdência. Mas por falar em reforma da Previdência, senhor presidente, eu quero chamar a atenção aqui para Alagoas. Nós temos, salvo engano, 15 oficiais militares, coronéis da Polícia Militar, fechado, 15 coronéis fechados. Me parece que tem mais 3 que entrou por força judicial, são 18. O Estado de Alagoas paga aposentados, coronéis, 186. Pasmem, senhores deputados, no máximo 18 na ativa, 186 coronéis aposentados. Aonde vai essa previdência? Qual o Estado que pode com isso? Tem oficial da polícia aposentado aos 42 anos de idade. Não tem Estado que aguente isso. É preciso que se tome uma providência nesse sentido. Eu venho mostrando isso, venho recebendo inclusive pressão, mas acho que estou com a garantia de que estou cumprindo o meu dever como deputado, como representante do povo, com a preocupação com o futuro do Estado de Alagoas. Acrescentar aqui em números que na folha geral do Estado já é meio a meio. Metade da folha são os funcionários ativos e metade são inativos e pensionistas. Imagine como já está a Previdência em Alagoas. Tem que ser discutido isso? Tem que ser debatido? Tem. Especialmente a questão da Polícia Militar, que está aposentando precocemente e obrigatoriamente muitos oficiais, muitos policiais, do PEFEM ao coronel. Não podemos permitir que isso aconteça. Muito obrigado e felicidade a todos. Não havendo mais oradores inscritos, encerro o expediente e passo à ordem do dia. Por conseguinte, passo a palavra ao primeiro secretário para verificação de quórum. 22 deputados, senhor presidente. Havendo número legal, começo então a ordem do dia. Ordem do dia número 179/2018, sessão do dia 7 de março de 2018. Processo número 0001526/2016, segunda discussão e votação do projeto de lei número 280/2016, de autoria do senhor deputado Alcides Andrade. Considera de utilidade pública o Esporte Clube Penedense. Em discussão, para discutir o deputado Rodrigo Cunha. Por favor, deputado Rodrigo. Senhor presidente, primeiramente fazer aqui uma ressalva à postura da presidência ao colocar em votação um projeto em que o deputado não está exercendo mandato. Então, acho que isso é uma atitude que deve ser, que é a mais coerente e que deve ser replicada sempre que tiver um projeto em tramitação na casa. Então, nós estamos votando um projeto aqui de autoria do deputado Alcides Andrade, e aqui fazer apenas uma menção ao Penedense, que é o clube mais antigo de Alagoas, então um trabalho de reestruturação, e um deputado apresentou esse projeto, e hoje nós iremos colocar em votação. Acredito que todos concordam com a importância administrativa de se ter um título de utilidade pública. Então, aqui apenas fazer esse registro desse clube que é o mais antigo de Alagoas, desde 1909, e também sendo um dos mais antigos do país. Encerro a discussão, coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 0002893/2016, segunda discussão e votação do projeto de lei número 348/2016, de autoria do senhor deputado Ronaldo Medeiros. Declara que as colônias de pescadores são patrimônio cultural e imaterial do Estado de Alagoas. Em discussão, encerra a discussão, coloca em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 2662/2015, primeira discussão e votação do projeto de lei número
175/2015, de autoria do senhor deputado Inácio Loyola. Institui no âmbito do Estado de Alagoas o Dia Internacional do Cerimonialista. Em discussão? Encerra a discussão. Para discutir, o deputado Rodrigo Cunha. Marcelo, sai do meio. Licença. Senhor presidente, aqui o deputado Inácio Loyola, como sempre, destaca a importância do cerimonialista. Aqui nós temos alguns exemplos dentro da casa. No estado de Alagoas sempre tem alguns talentos que se destacam, mas eu não sei, eu acredito que tenha extrapolado aqui e acontecido apenas um erro de digitação, que não seria o Dia Internacional do Cerimonialista, né? Como está escrito aqui. Então, apenas essa correção, não sei se é do projeto ou se foi da mesa, mas aqui acredito que extrapolamos a nossa competência ao estabelecer o Dia Internacional. Não que não mereçam, não é isso, mas apenas para dar validade a esse ato. É o que está escrito aqui. Confira. Eu quero, deputado Inácio. Eu quero colocar para o deputado Rodrigo Cunha que esse projeto de lei meu estabelece o Dia do Cerimonialista a ser comemorado aqui no estado de Alagoas. Pois não. Então, uma vez esclarecido, tiro internacionalmente e vota o Dia do Cerimonialista. Deputado Inácio. Desculpe. Encerra a discussão, coloca em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 0003826/2017. Discussão e votação da indicação número 503/2017, de autoria da senhora deputada Jó Pereira. Apelo ao senhor governador do estado solicitando a implantação da Polícia Estadual da Pessoa Idosa na Secretaria da Mulher e dos Direitos Humanos do Estado de Alagoas. SEMUDE. Em discussão. Encerra a discussão, coloca em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 0003875/2017. Discussão e votação da indicação número 508/2017, de autoria do senhor deputado Rodrigo Cunha. Apelo ao senhor governador do estado e ao secretário de Planejamento, Gestão e Patrimônio para que empreendam esforços em dar maior celeridade ao processo administrativo destinado à regulamentação dos cargos da UNCISAL e que possa, assim, convocar a reserva técnica desta unidade. Em discussão, encerra a discussão, coloca em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 392/2018, discussão e votação da indicação número 556/2018, de autoria do senhor deputado Jairzinho Lira. Apelo ao senhor governador do estado e ao secretário estadual de Defesa Social, pleiteando as providências necessárias para a construção de um centro integrado de polícias no município em Feira Grande. Em discussão, encerra a discussão, coloca em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 420/2018, discussão e votação da indicação número 558/2018, de autoria do senhor deputado Antônio Albuquerque. Apelo ao senhor governador do estado e ao secretário estadual de Agricultura, Pesca e Aquicultura para que seja encaminhado um trator agrícola com grade de aração, roçadeira, carroção e demais implementos para a Associação Quilombo Serra dos Bangas, no município de Belém. Em discussão, encerra a discussão, coloca em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 430/2018. Discussão e votação da indicação número 561/2018, de autoria do senhor deputado Gilvan Barros Filho. Apelo ao senhor governador do estado, ao vice-governador e ao secretário de Recursos Hídricos, SEMAR,
no sentido de que reúnam todos os esforços possíveis para a abertura de um poço artesiano em Mata Verde, em São Sebastião. Em discussão, encerra a discussão, coloca em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovados. Esgotadas as matérias, encerro a ordem do dia e passo às explicações pessoais. Por favor, deputado Inácio. Senhor presidente, questão de ordem. Eu quero contribuir com a fala do deputado Rodrigo Cunha deste projeto de lei de autoria do deputado Alcides Andrade, onde considera de utilidade pública o Esporte Clube Penedense. Pois não. O deputado Rodrigo Cunha já colocou que é o time mais antigo do Estado de Alagoas, foi criado em 1909, mas eu queria dizer que em 1966, um dos maiores times já montados na história do futebol alagoano foi a equipe do Penedense. E tomaram o campeonato do Penedense. O campeonato era para se encerrar em 1966, a final seria em dezembro de 1966, e o CSA, sob o comando do Coronel Nilo, de uma influência muito grande no futebol de Alagoas, posteriormente foi para São Paulo e foi dirigente do Corinthians, conseguiu postergar, deputado Marcelo Vitor, que a decisão fosse para fevereiro de 1967. E os grandes jogadores que eram do Penedense naquela época, o treinador Juan Celi, que era um argentino, tinha Lessa, goleiro, Marcos, lateral direito, era Ligação, lateral esquerdo, Xavier, Casca, Salzinho, Dernanci, que foi para o Santos. Grande parte desses jogadores encerraram seus contratos em dezembro. Conclusão, quando o Penedense foi para a final em 1967, foi praticamente com o time reserva e perdeu para o CSA. Eu quero registrar isso, que é uma página horrível na história do futebol alagoano, que tomaram exatamente um campeonato do Penedense de 1966. E vejam os senhores, o Penedense, a torcida do Penedense era tão entusiasmada, eufórica, que o Penedense, quando vinha jogar aqui, presidente Luiz Dantas, vinha de avião. A sociedade penedense se irmanou de uma maneira tal, deputado Galba Novaes, que o Penedense vinha jogar aqui e vinha de avião. Então, nada mais justo, quero parabenizar o deputado Alcides Andrade por esse grande feito, que é o reconhecimento da equipe do Penedense. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, dizemos nós, deputado Inácio, pelos esclarecimentos. Não havendo mais ninguém inscrito nas explicações pessoais, me encarrego de encerrar a presente sessão, convidando os senhores deputados para a sessão ordinária de amanhã em horário regimental. Obrigado a todos pela presença. Ô, meu irmão.